E eu queria que você meditasse comigo, carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8. Tem alguns segredos aqui no capítulo 8 maravilhosos para nós. Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo. Aqui ele dizia assim, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquele que anda segundo a carne, segundo o seu bel prazer, então, Deus não tem graça com ele. Mas, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, mas os que andam segundo o Espírito. Então, não há condenação para os que estão em Cristo, andando em Espírito. Então, quando Paulo diz isso, ele está falando assim, olha, você está na bênção, nós estamos na bênção. E você ouvir um conselho de quem nunca não tem base para dar um conselho, é como você ouvir um conselho de quem não é pai, ninguém nunca foi pai, a pessoa, um homem nunca foi pai, não casou e tal, dá um conselho para você, dá um conselho para sua família, para seus filhos. Que experiência que ele tem. Mas quando você vê um ancião, um homem já tem 30 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado, já teve 5 filhos, 4 filhos que seja, tem experiência, ele pode chegar e nos aconselhar. E Paulo diz assim, olha, não há nenhuma condenação. E Paulo, com autoridade, ele escreve isso. E no versículo 8, ele diz assim algo tremendo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E no versículo 14, irmãos, Paulo dizendo assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que Espírito? O Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eu dizia sobre o que meu pai permitiu passar, as dificuldades, os problemas que muitas vezes eu tinha que resolver, eu me lembro uma vez que uma pessoa da família pegou um carro na hora de uma escola, que ele devia estar na escola, e pegou o carro e bateu o carro. Ele ligou para o pai dizendo assim, olha, eu bati o carro aqui, pai. E o pai disse para ele, perguntou para ele, mas esse horário não era para você estar na escola? Esse horário não era para você estar dentro da faculdade? Mas eu não matei aula hoje, pai, ele me ajuda aqui e tal. Eu bati o carro e falou, resolva o problema aí. É interessante porque se nós formos pensar, é chato, é difícil nós entendermos isso. Mas aquele jovem nunca mais ele fez o mesmo erro. E muito pelo contrário, hoje é um grande homem. Né? E hoje é um juiz. Pensa bem, então o nível, né, de responsabilidade, de juízo que veio sobre ele. Quando ainda era adolescente, era jovem. E agora torna-se um homem de caráter, um homem público, um homem que tem a justiça na mão dele. Então é interessante isso. As dificuldades que a gente passa e tudo, né, nós temos que ter certeza do seguinte, de que Deus muitas vezes vai nos deixar passar por provas. Mas Ele não vai deixar de ser Pai. Você pode errar o que for. Você pode cair, você pode estar prostrado nessa hora. Você pode estar desanimado com as mazelas, com essa pandemia. Mas você precisa acreditar que Deus é Pai ainda. E que você é filho dele por adoção. Mas eu não sou digno. Nenhum de nós somos dignos. Pelo contrário, somos indignos. Mas pelo amor que Deus olhou para nós, com o amor que Ele nos olhou, Ele nos resgatou da morte. Por isso Ele diz assim, que nós somos guiados por Deus. Quem é guiado por Deus, quem é deixado levar por Deus. Não que você vai tomar de atitudes da sua cabeça e falar, foi Deus. Não! Coloca o pé no chão. Faz o cálculo das consequências. Muitas vezes queremos pegar um salgado já vencido, estragado, e orar. Devo passar uma vez, não, eu orei. Não, você já contraiu uma enfermidade só de ter comprado ou adquirido aquele salgado vencido.
E Paulo continuando aqui aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então muitas vezes perguntam, como é que você tem certeza que você é filho de Deus? Paulo te dá a resposta aqui através de Romanos 8,16. Né? O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Acabou. Quando Jesus pergunta para os discípulos ali, que dizem os homens que eu sou? Eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus pergunta para Pedro, e tu, Pedro, que dizes que eu sou? Pedro responde com alto e bom tom, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. E Paulo nos revela através de Romanos. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, nós somos filhos. E se nós somos filhos, ainda que nós estejamos, meu irmão, passando pelo vale da sombra da morte, o nosso Pai está de olho em nós. O Henrique, muito novo, o Henrique tinha talvez 6 anos de idade, 7 anos, e tinha uma mercearia na esquina da nossa casa. Na contra-esquina, eu disse para ele, Henrique, vai lá comprar um determinado produto. Por favor, vai lá e tal, e Henrique foi. Então eu já deixei o Henrique ir. Não sei se eu tinha 7, 8 anos de idade, eu não lembro exatamente. Eu sei que o Henrique era muito novo. Para ele sentir no controle, ele sentir levando uma nota, um dinheiro, sentir comprando, sentir voltando. Mas como eu fiquei? Eu fiquei dentro da minha grade com um olho dentro de casa e um olho na rua. Um olho no Henrique, sobre o Henrique. Quando o Henrique começa a retornar, então eu já fiquei mais aliviado. Não que eu estava tenso ou nervoso, não, mas é assim, é Deus sobre nossa vida. É isso que eu quero dizer. Se coloque na posição de um pai que está com os olhos sobre o seu filho, que está acompanhando ele no esporte, está acompanhando na escola, está acompanhando ele nas lutas, mas muitas vezes devemos deixá-los caminhar um pouco sozinho. Mas com os olhos sobre ele, assim é Deus sobre a nossa vida. Deus, meu irmão, às vezes ele te permite, ele dá muita linha para você. É como uma pipa na mão do Senhor e você vai para lá e vem para cá. Mas na hora que ele quer, ele começa a trazê-lo de volta. É como um peixe, é um anzol na boca do peixe. Ele traz o seu molinete, traz a sua manivela ali, e traz de volta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 18, Paulo dizendo aqui aos Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar que em nós há de ser revelada. Então Paulo prepara primeiro, ele fala aos Coríntios, nós somos filhos, o Espírito de Deus certifica conosco. Irmãos, quando você tem um sobrenome na sociedade que marca, na verdade, interior, então, interior de Minas, interior do Brasil em geral, mas de Minas Gerais, quando fala assim, fulano é filho de ciclano, ou tem o mesmo tratamento, não é verdade? Você é da família tal, é da família X, é da família, não é verdade? Assim vai. Então, nós temos que ter essa característica, olha que Deus usou a apóstola Patrícia para falar no início. Nós precisamos ter essa identidade em Cristo, em Deus. Nós temos que saber qual a nossa identidade, quem somos nós diante de Deus. Você não é um refrigerante que é feito em série. Você não é um brinquedo que é feito em série. Você é único para Deus. Você tem muita importância para Deus. Não deixe o inimigo soprar nos seus ouvidos. Não deixe o inimigo colocar no seu ouvido comichões que vão perturbar o seu pensamento. Essa noite eu tive um sonho, e um sonho muito tremendo. E esse sonho Deus me revelava que Ele está tirando comichões dos ouvidos da igreja. É como se estivesse tirando, irmãos, paz de coisas dentro do ouvido de uma pessoa. A coisa absurda. E eu creio que Deus ministrou no meu coração. São comichões que estão entrando nos ouvidos das pessoas. Nós que estamos dentro da igreja muitas vezes não estamos acreditando. Nós que estamos dentro da igreja muitas vezes somos levados por tantos ventos de doutrinas. Não é verdade? O achômetro, palavras motivacionais que fazem você rir.
chorar de rir, mas não faço você chorar de arrependimento. Não tocam na sua alma como precisava ser tocada. Não limpam as feridas que precisavam ser limpas. Há coisas, irmãos, que nós muitas vezes colocamos só um band-aid, colocamos só um esparadrapo. Muitas vezes queremos tapar só o sol com a peneira. Mas muitas vezes Deus quer fazer, sabe o quê? Ele quer tirar, Ele quer limpar a nossa ferida, Ele quer fazer uma raspagem, uma sutura que vai nos levar muitas vezes a sentir dor, doloridos ficaremos alguns tempos, mas vai ser cura para a nossa vida, cura para a nossa alma. Nós precisamos ser adultos diante do Senhor. Paulo dizendo aqui, olha, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo, que tempo? Esse tempo, maio de 2020, que você está vivendo, não são comparadas com a glória de que há de se manifestar. Quando? Talvez amanhã, talvez daqui a um mês. Mas nós precisamos saber que o que nós estamos passando hoje não é comparado com o que Deus tem para amanhã. Vamos continuando aqui. Versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmãos, se o mundo lá fora não ver em nós, não sentir em nós, né, a convicção, uma fé inabalável, o que eles vão querer seguir a gente? Onde que nós vamos conseguir discípulos? Através do medo? Colocando medo, onde haverá ranger, choro e ranger de dentes? Haverá. Apocalipse diz isso. Mas só para os que não acreditarem em Deus, não confiarem em Deus, haverá. Não é verdade? E Paulo continua escrevendo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa que a sujeitou. Olha só, e no versículo 20, vamos adiantar um pouco, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante, até nas nossas fraquezas, nós temos um que nos aconselha, nós temos um que nos consola, nós temos um que nos fortalece, e esse que nos consola na nossa fraqueza não é o pastor, não é o bispo, não é o sacerdote, não é o seu pai, não é essa mãe, mas é o Espírito de Deus. Quando você se deixar levar por ele, quando você não se deixar enganar pela sua filosofia, pelo seu modo de pensar natural. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu vejo que Paulo, ele dizendo assim, Paulo dizendo ao Senhor que afastasse dele o espinho na carne. E a gente sabe que talvez esse espinho na carne seja a aflição que você esteja passando hoje. A Bíblia diz que 3 vezes ele orou o Senhor e Deus não tirou dele esse espinho, Deus não libertou. Às vezes nós precisamos passar por uma experiência com Deus. Deus dizia para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus basta sobre a tua vida. Às vezes nós não crescemos. Quem sabe os nossos pais espirituais não deixaram nós crescermos. Eu não falo do meu pai espiritual, foi uma bênção na minha vida, o pastor Emanuel. Uma bênção. E muitos intercessores que me aconselharam, que me ajudaram a caminhar e estão me ajudando até hoje. Não é verdade? Mas é interessante, quando nós crescemos, nós temos fé. Quando nós crescemos, nós podemos colocar os nossos pés, que Deus põe o dele junto conosco. Ele está onde? Ele estará sempre conosco, até a consumação. Mas eu quero encerrar com mais 2 versículos, fala de Jeremias, capítulo 12, no versículo 5 em diante. Está dizendo assim, se te fadigas, correndo com os homens, como que será com os cavalos? Depois você leia lá, eu estou falando de cor aqui, Jeremias 12, versículo 5, diz isso. Então, eu quero dizer, eu entendo essa palavra é o seguinte, se nas coisas pequenas que Deus nos permite passar, nós estamos sendo fracos, como que Ele vai nos confiar as grandes? Se nas coisas pequenas nós queremos chutar o balde, chutar o pau da barraca, se nós queremos largar tudo, se nós queremos abandonar até o casamento, se nós queremos abandonar o emprego,
é porque nós não estamos tendo convicção do que Deus pode nos estar provando hoje para nos colocar amanhã em lugar maior, em lugar melhor, em lugar mais alto. Aleluia. Nós devemos ser como as palmeiras do Líbano. Elas se envergam todo dia com os ventos temporais, mas elas voltam para o lugar. Elas não se quebram. Devemos ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Devemos ser como águias, subir mais alto do que as tempestades, alçar voos mais altos, em lugares mais quentes, mais perto dos céus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais longe do diabo. E Provérbios também, para encerrar essa mensagem. Provérbios 24:10. Se te mostrares fracos no dia da tua angústia, que é pouca, que a tua força é pequena. Salomão está dizendo assim, olha, se nos dias das provas, nos dias das angústias, você se mostrar fraco, eles vão derrubar você. Nós preparamos os carros para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você precisa crer nisso. Em nome de Jesus. Aleluia. E para encerrar, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Tem-se muito falado sobre esse versículo esses dias. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem, elas são eternas. Por isso, o escritor de Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Que Deus nos abençoe. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre a sua vida. Que Deus manifeste a glória dele sobre a tua vida. Que o Espírito de Deus venha sobremaneira sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, um momento de adversidade. Você não pode desistir. Não desista. Na verdade, hoje talvez você não tenha a liberdade de sair, de visitar, de estar onde você queria estar, mas você pode ter certeza, onde você estiver, Deus está contigo. Amém? João 16:33, se me fala em memória, diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.